Muito bem. Com o lançamento recente da nova versão do Claude Opus 4.6, a OpenAI também se mexeu e decidiu nos mostrar, neste 5 de fevereiro, no mesmo dia que saiu a versão do Claude, o ChatGPT Codex 5.3. Vamos analisar esse novo modelo, ver o que ele traz de novo. Eles têm prometido que a intenção é deixar de ser aquele chatbot passivo e começar a usar uma ferramenta mais agêntica, mas vamos ver realmente o que nos espera, porque o ChatGPT vem de uma história bem triste, e é que com aquele 5.2 que lançaram, é um modelo que, embora tenha focado mais na programação e fortalecido esse nicho específico, acho que deixou todos os demais bem para trás. Na verdade, acho que eles mesmos reconheceram que com o 5.2 tiveram problemas, porque passamos de um modelo como o GPT-4 que concordava demais com você, para um modelo como o GPT 5.2. Estou falando do Extended Thinking, que é o que eu usava, que simplesmente não te dá atenção. Estamos falando que talvez eu esteja conversando com um cliente e peço ao ChatGPT para responder aquela mensagem desse cliente dizendo que não quero enviar um orçamento, e o ChatGPT 5.2 em Extended Thinking vai me forçar a redigir um e-mail especificando as diferentes tarifas e os diferentes pacotes que posso oferecer. Ou seja, uma coisa é eu te perguntar uma opinião e você concordar comigo sem questionar e concordar até em pontos contrários, como acontecia com o GPT-4, e outra é eu te pedir algo e você não fazer. Esse é um dos motivos pelos quais parei de usar o ChatGPT. Ainda assim, bem, estou agora na versão de teste do Gemini, estou gostando bastante. Além disso, precisava de um modelo potente de geração de imagens e acho que o Nano Banana Pro é exatamente o que preciso. Mas eu usei o ChatGPT por anos, tá? A versão Premium acho que eu estava usando há quase um ano e pouco. E neste 10 de fevereiro parei de pagar por ela pelo simples fato de que não me dava atenção. As mensagens também demoravam demais para processar. Então vamos ver o que eles nos apresentam com esse 5,3. Ei, me preocupa que continuem na mesma linha. Tenho muita fé nessa empresa, mas é verdade que nos últimos meses, apesar de todo o desenvolvimento e raciocínio profundo que alcançaram, que é muito bom, tenho a sensação de que em outras coisas piorou. Bem, para entender a magnitude do ChatGPT 5.3, precisamos entender o contexto de crise que houve no seu desenvolvimento. E foi em dezembro de 2025 que Sam Altman declarou código vermelho na empresa. E não foi uma jogada tática, mas sim um código vermelho de. E é que no final de dezembro de 2025, imagino que se juntou o fato de que o ChatGPT estava em queda, que o Nano Banana Pro está tendo praticamente as melhores imagens de baixo custo do mercado e que o Gemini 3 saiu introduzindo capacidades de raciocínio lateral e uma janela de contexto de 1 milhão de tokens. E na verdade, o Gemini 3 provou ter capacidade superior para resolver problemas. E problemas, propondo soluções onde talvez modelos como o GPT 5.2 davam respostas literais demais ou lineares demais. Além disso, como sabemos, o Google também tem a vantagem de que, além de ter seus próprios modelos de IA, ele também tem todo um ecossistema. Tem uma rede social super importante como o YouTube, o melhor buscador de todos que é o Google, tem todo o Google Drive, ou seja, é realmente uma ferramenta super poderosa e está integrando cada vez mais o Gemini até em e-mails, o que faz valer cada vez mais a pena ter essa ferramenta. Então, o Google realmente tem as cartas na mão agora para ser o modelo líder neste final de 2026. E é que a OpenAI, para o 5.2, recebeu muitas reclamações. Compararam com o GPT-4 e uma das maiores reclamações é a latência nas respostas. Eu peço uma tarefa ao Gemini 3 Pro com o melhor modelo, que teoricamente raciocina mais e demora mais, e talvez leve 1 minuto para me dar a resposta, enquanto o chat GPT podia levar 15, 20 minutos, às vezes a página bugava, ficava 20 minutos pensando e não dava resposta. Claro, será que era necessário gastar 20 minutos processando essa informação, por melhor que estivesse? Sim, é verdade, tá bom. Mas o Gemini também fez bem e levou 15 vezes menos tempo que você. E isso, pois teoricamente também tinha rejeições desnecessárias devido a filtros de segurança excessivamente rigorosos. E a resposta foi otimizar a infraestrutura de inferência migrando para clusters NVIDIA GB200 NVL62, o que permitiu que o GPT 5.3 seja 25% mais rápido que seus predecessores. Também agora, teoricamente, tem capacidades agênticas autônomas, e é que, na verdade, cada chat tem um teto de produtividade. E para aumentar esse teto, precisa que existam vários modelos que possam trabalhar para horizontes mais longos. Como depurar um repositório completo, fazer uma tese e, bem, tarefas mais avançadas.
E isso culminou no desenvolvimento do GPT 5.3 codec como um agente e não só como gerador de texto. E além disso, também buscam uma verticalidade do produto. E é que, diante da ameaça do switch do Google, pois a OpenAI também tem lançado outros produtos independentes, como pode ser o Prism para pesquisa científica, Atlas para navegação web e o aplicativo Codex para desenvolvimento de software. É verdade que muitas dessas ferramentas ainda nem estão disponíveis em alguns países ou nem sequer temos acesso à versão completa e tal, mas temos que ir vendo como vai se desenvolvendo. Também é verdade que, bom, o agente da OpenAI já evidentemente dizem que é o modelo de codificação agêntica mais capaz de todo o mercado até a data. E uma das coisas mais disruptivas é o papel que o próprio modelo teve na sua própria criação. Segundo a publicação técnica da documentação, as versões preliminares do modelo foram instrumentadas para depurar as execuções de treinamento do novo modelo. É um efeito conhecido como bootstrapping, que basicamente não é só aprender dos dados gerados por humanos, mas de si mesmo. E diferente dos antigos modelos Codex, ou modelos normais que se treinam separadamente, o GPT 5.3 Codex também é o primeiro a juntar os treinamentos do Codex e do GPT-5 num modelo unificado, tendo teoricamente essa mistura entre raciocínio e conhecimento do mundo, mais engenharia de software. Além disso, o GPT 5.3 apresenta algo muito interessante, que é, com todos os modelos até hoje, se você envia um prompt, tem que esperar que o agente ou o modelo termine de pensar para você poder corrigir o erro que ele cometeu. Pois teoricamente o GPT 5.3 mudou isso, é que podemos interromper o agente de forma construtiva enquanto ele trabalha, o que sinceramente torna isso muito poderoso, especialmente em tarefas para, por exemplo, criar um site e você vê que ele está fazendo as cores erradas, então você especifica para fazer as cores certas e tal. Teria que ver depois como isso realmente funciona na prática, se isso realmente funciona tão bem. Mas, e claro, eu realmente gostaria de ver como você identifica o erro enquanto ele está gerando, se muitas vezes o que ele faz primeiro é pensar e depois te dar o resultado. Mas, bem, como estamos falando do Codex, vamos entender que ele vai mostrando o código e tal. Mas é verdade que para um modelo como o GGPT 5.2, pensamento estendido ou outros, vejo complicado porque na verdade o que ele faz é pensar e pensar e pensar e depois te dá o resultado. Mesmo que você consiga ver como ele está pensando, se você não está vendo o que ele está te escrevendo como resultado, é complicado realmente dar alguma instrução. Bom, também há uma transparência no processo de pensamento, e é que o modelo basicamente vai nos dizer os processos que está fazendo. Isso já tínhamos visto. E basicamente vai manter o contexto entre os diferentes modelos, tá? É que às vezes se perdia um pouco o fio ao passar de um modelo para outro. Claro, basicamente frequentemente quebrava o fio na conversa. E nada, dessa forma vamos poder ter uma memória dos objetivos do projeto. Muito bem, vamos passar um pouco pelos benchmarks. Primeiro de tudo, temos o Terminal Bench, onde vemos que o GPT 5.3 Codex tem 77.3 no Terminal Bench, que é um resultado massivo comparado aos 64% do GPT 5.2 Codex. E também, CloudOpus 4.6 tinha 65.4%, então teoricamente nesse aspecto ele supera. O Terminal Bench basicamente coloca os modelos à prova dentro de terminais, tá? O terminal de um CMD, tá? Isso que abrimos aqui, pois nesse tipo de contexto. Além disso, temos o benchmark do Oswald Verified, que tem 64.7%, mas fica atrás do CloudOpus 4.6, que com o Opus 4.6 tem 72.7%. Diz: Oswald é um referencial para o uso de computadores com agentes no qual o agente deve completar tarefas de produtividade num ambiente visual de desktop. Bem, eles ficam para trás. É que tudo que envolve abrir aplicativos, manipular menus visuais e tal, o Cloud ainda está na frente. É verdade que não fica tão à frente quanto antes com esses 38,2. Houve uma melhora muito grande de uma versão para outra, mas ainda está abaixo, né? Aqui eles mostram que os humanos, têm cerca de 72% de acerto, o que, bom, tenta comparar aí com o ser humano médio de 29%. Depois temos o SW Bench Pro, que basicamente mede a capacidade de resolver problemas reais do GitHub em repositórios populares. E vemos que tem 56,8%. Isso representa um aumento, bom, levemente significativo com aqueles 56,4% que tinha o GPT 5.2 Codex. A melhoria pode parecer marginal, mas além dessa pequena evolução, também há ganho de eficiência e capacidade de lidar com tarefas em sessões mais. O modelo também parece ter algumas limitações, pois apesar das melhorias, ainda enfrenta desafios em repositórios massivos de mais de 150 mil nós, onde ocasionalmente sofre perdas de memória e esquece definições dadas anteriormente. Também temos o GDP-Val, onde são avaliadas basicamente tarefas profissionais em 44 ocupações, como análise financeira, redação jurídica, etc. E o modelo iguala ou supera o desempenho de especialistas humanos em 70,9%, o mesmo que temos no GPT, de 5,2 vezes maior. Estamos vendo que em desafios de cibersegurança também melhorou alguns pontos, quase 10 pontos. Mas, bom, isso, como sabemos, são apenas benchmarks.
Além disso, eles mostram o que mais lhes interessa, e realmente seria preciso testar o modelo para poder terminar de opinar de verdade se este modelo será bom ou não. A impressão que me dá é que tentaram otimizar um pouquinho o desempenho do que tinham antes, o que evidentemente é uma melhoria brutal, mas não sei se vai estar à altura, neste caso, talvez de um Cloud Opus 4,6. Para mim, evidentemente, levando em conta um pouquinho de onde viemos, me parece que cada vez mais o GPT-5 e a OpenAI estão fazendo promessas vazias. Essa é a minha opinião, que não precisa ser a verdade, mas é verdade que se você compara com Claude ou com Gemini, é verdade que nos benchmarks parece tudo muito bonito, mas quando você passa a usar... Bom, é verdade que no meu caso, por exemplo, se é o GPT 5.2 para programação, tenho que dizer que é a única coisa que não tenho do que reclamar, tá? Quer dizer, realmente estava indo bem. Além disso, você tem de forma ilimitada, diferente do Claude, o que é uma grande vantagem porque permite iterar muito mais e cometer muito mais erros ou fazer muito mais testes. Acho que poder iterar no meio de um prompt é algo muito interessante. Vai ter que ver como isso fica no meio da execução, mas pode ser algo que muda o jogo, para bem ou para mal, tá? Porque não sei como isso vai afetar a inteligência artificial no meio do raciocínio, ter que reestruturar, quer dizer, acho que teria que começar do zero. Seria como realmente enviar o prompt de novo, tá? Não sei se fizeram assim, não sei, vai ter que ver, mas o que vimos desses GPTs nesses últimos meses foi fumaça e mais fumaça. Pelo menos eles já estão admitindo que tem problemas, o que eu acho que é o primeiro passo. Estão tentando se diversificar em diferentes ferramentas que até agora não são muito notáveis, mas vamos ver com o tempo se conseguem criar um ecossistema interessante. O ChatGPT continua sendo um modelo muito bom, não me entendam mal, mas a realidade é que as reclamações são reais, os números falam por si, cada vez mais gente está indo para o Gemini. Mas enfim, me digam o que vocês acham. Eu até agora usava o ChatGPT, até literalmente ontem, e obviamente preferia usar o ChatGPT a não usar nada. Mas vocês acham que está melhor, que tem estado à altura? Vocês acham que o Claude realmente foi quem se destacou aqui com aquele milhão de tokens de contexto que nos deram? Vemos que o Gemini está bem afastado no tema da programação, ou que realmente não foca tanto no marketing para destacar esse aspecto. Mas também não é um modelo ruim, né? Também não é um modelo ruim. Vi testes na internet por aí comparando os três modelos, e o Gemini conseguia dar, às vezes, resultados melhores que o Claude e que o GPT. Então nada, me digam vocês o que acham. Obviamente, todas as opiniões são bem-vindas, e vamos ver o que o mundo da inteligência artificial nos reserva. Muitíssimo obrigado.